Nós sempre, quando nós nos ligamos a um objeto de amor, nós sempre sentimos a possibilidade de perder esse objeto de amor. Então, muitas e muitas vezes, nós sentimos ódio desse objeto de amor, mas, na verdade, não é o ódio dele, é o ódio do que eu estou sentindo, o ódio de imaginar que eu posso perder. Aí vocês vão ter o ciúme, aí vocês vão ter a superproteção materna, aí vocês vão ter separação. Eu vou falar sobre uma doença hoje chamada distimia, que é consequência de perdas que as pessoas não entenderam. Às vezes eu tenho 16 anos, 20 anos, 30 anos, e encontro uma pessoa na minha vida maravilhosa, aquela menina maravilhosa, aquela mulher maravilhosa, e eu começo a gostar muito dela, muito dela, muito dela, e de repente eu interrompo isso. E alguém me pergunta, por quê? Eu não sei. Mas, na verdade, é que aquele objeto de amor ficou tão bom, tão bom, tão bom, que o meu medo de perder ficou tão terrível, que eu prefiro eu ser o autor da perda, do que eu perder sem saber se ela me trai, ou se ela vai embora, ou se ela vai morrer. Percebem isso, gente? Então, bom, eu vou falar de alguns autores, Freud, Elisabeth Kubler-Ross, que foi a pessoa que mais escreveu sobre morte, Stedford, que eu vou mostrar uma poesia dele para vocês, e Philippe Arrier, que foi um sujeito que escreveu um livro sobre a morte na história do homem. Tá? Eu falei para vocês que afeto é a equação que junta o amor mais o medo da perda. Tá? Então, aqui, o amor / medo da perda, frente à morte, que é a perda mais terrível de todas, vai se transformar em amor e a ausência do medo. Eu tenho medo que minha mãe morra, que meu filho morra, que minha namorada morra, que meu amigo morra, e de repente ele morre. O que acontece? O amor continua. E o medo que eu tinha acabou, porque morreu. Percebe? E aí sobra um vazio nesse lugar do medo. Acabou meu medo. Gente, imagine isso. Eu tenho medo que meu filho morra, e meu filho morre. Eu continuo amando meu filho, mas o medo que eu tinha de perdê-lo acabou. Tentem imaginar isso. Tentem imaginar isso. Eu amo a minha namorada e tenho medo que ela me deixe. E ela me deixa. Então, o meu amor por ela continua. O medo de perdê-la se realizou. Acabou o medo de perdê-la. E eu tenho que colocar alguma coisa no lugar disso. Porque se eu não puser uma coisa no lugar desse medo que agora falta, eu enlouqueço. Eu vou lá e mato ela. Vocês já viram, já escutaram histórias assim? Ou eu me mato. Percebe? Porque o amor sozinho, lembra que eu falei? O amor sozinho, ele não se suporta. O único amor sozinho que se suporta é o amor por aquilo que eu não convivo e não vejo. Deus, Jesus, Buda, o que vocês quiserem, Maomé. Percebe? Esse é o único amor possível que não fique ligado a medo. Acabou de acontecer aquilo que eu temia. Então acabou meu medo. Ficou meu amor. E eu preciso colocar algo no lugar, para não enlouquecer, para não adoecer, para não ter um câncer, para não ter uma depressão. Ah? Então, o amor, medo, que acaba o medo, vai se transformar em dois sentidos. Ou uma morbidez. Morbidez é assim, eu tenho tanto medo que a minha namorada me traia, que eu fico procurando
pego o celular dela, não sei se já viram isso, fico vendo com quem ela conversou, fico vendo se ela... Eu fico mexendo no bolso do casaco do meu marido quando ele chega, né? Fico procurando marca de batom no pescoço, percebe? Eu fico mórbido, porque é desesperador quando o meu medo de perder se torna insuportável, eu fico querendo que aconteça a perda. Vocês já devem ter ouvido histórias assim, aquele menino tem tanto medo que a namorada o trai, aí ela trai. E aí ele sossega. Percebe? Aí ele sossega. Porque ele pode amá-la sem medo, só que isso é uma doença. Chama-se melancolia isso. Tá? Bom, e o amor que vai ser ladeado pela tristeza vai gerar o luto, que é um sentimento de sobrevivência. Eu vou contar exatamente para vocês como isso se dá e como que a gente pode fazer. Existem pessoas que não conseguem, pela história, por uma dificuldade neurológica, não conseguem ser afetivas, não conseguem trabalhar com esta história do amor-medo. Não conseguem. São pessoas indiferentes, tá? Que a gente chama de psicopatia. O que é psicopatia? Psicopatia é quando a gente cria uma criança sem deixá-la se frustrar, sem que ela lide com o medo da perda, sem que ela lide com a frustração. Então, tem tudo o que quer, é desculpada por tudo, fez uma porcaria na escola, eu vou lá brigar com a professora em vez de brigar com meu filho. Percebe? Aí eu crio um sujeito que está aí fora, aqui dentro não, lá fora, que se chama o psicopata. O psicopata é esse sujeito indiferente. É indiferente, ele não tem nem apego, nem medo. Então, é um sujeito que não sofre. Olha que coisa linda, gente. Ele não sofre, ele não sofre. Vocês já devem ter visto alguns meninos ou alguns bandidos sendo entrevistados lá pela mocinha da TV. Você matou? Matei. E o que você está sentindo? Não, nada. Percebe? Esse é o psicopata. Esse é o psicopata. Não há sofrimento, então não há também consequência no sofrimento. O psicopata é o sujeito que tem o sistema imunológico mais perfeito do mundo. Não tem gripe, não tem resfriado, não tem câncer, não tem lúpus, não tem alergia, não tem espinha. É perfeito. É tão perfeito que às vezes ele vai preso numa cadeia que é para 40, tem 200, e ele fica no meio daquele monte de gente, às vezes sem tomar banho, não tem escara, não tem gripe. Percebe? Já viram isso? Eles não morrem de gripe, nem de tuberculose na cadeia. Aqui tem o afeto, a ligação de amor e medo de perder, essa equação complicada que só os normais vivem. Psicopata, não. Tá? Só os normais vivem. Aí ocorre a morte. A equação se desfaz, nós temos o amor... Vocês estão acompanhando aí? Dá para ver? Nós temos o amor e um ponto de interrogação. Acabou o medo. Acabou o medo de perda. E eu preciso dar um nome para isso. Eu preciso colocar um lugar, uma coisa nesse lugar, senão eu vou adoecer, às vezes até de uma maneira trágica. O que a gente tem que colocar no lugar do medo que acaba é a raiva. Então, a primeira reação a uma perda tem que ser a raiva, percebe? Então, como que é a raiva da morte? É raiva da morte? É raiva de quem morreu? Percebe? Vocês já devem ter visto aquela pessoa lá olhando para o filho no caixão, dizendo, por que você fez isso comigo? Percebe? Como se ele tivesse querido isso. Já viram isso? Isso é uma raiva. Raiva das pessoas, raiva da namorada, que deixou ele beber e pegar moto, raiva do mundo, raiva de Deus,
que é uma católica lá e está com raiva de Deus, como que você pode fazer isso comigo? Tá? Então, este sentimento é necessário para ficar no lugar do medo que se foi. Então, é a raiva, é a primeira emoção que tem que vir quando a gente tem uma perda. Em seguida, depois da raiva, a gente vai colocar no lugar da raiva duas condições humanas complicadas. A primeira é a negação. Negar que morreu. Às vezes eu enterro o filho e fico vendo, esperando que talvez ele volte. Parece que eu escutei o barulho dele na cozinha. Tudo isso é normal. Tá? Num terceiro momento, isso não tem tempo. Para cada pessoa é um tempo, tá bom, gente? Depende da nossa estrutura, depende da nossa saúde mental. O terceiro sentimento, a terceira emoção que a gente vai colocar no lugar do medo é a culpa. A culpa. Nossa, se eu não tivesse deixado ele ir lá na festa, se eu tivesse não sei o quê, a culpa. Uma culpa que agora eu estou trazendo uma raiva de mim. Eu estava com raiva do outro, estava negando a perda e agora eu estou com raiva de mim. E aí, depois de um tempo, vem uma coisa que eu chamo de a dor doce da saudade. Aí eu fico vendo foto, conto para os outros, mas não mais chorando do que ele gostava, do que ele fazia. Faço uma camiseta com o rosto dele, ando na rua. E depois vem a sensação de que falta ele, falta o morto, não o medo de perder, falta o morto. Neste momento, assumir essa sensação de falta, eu faço o luto. O que é o luto? É a dor da perda eternizada, que está lá. Agora eu já posso esvaziar o quarto dele, dar as roupas dele para um asilo. Existe um filme muito importante, que trata, inclusive, de um psicanalista. É a vida de um psicanalista que perde o filho. Chama-se O Quarto do Filho. Quem tiver uma chance de assistir, se alguém já assistiu, quem tiver a chance de assistir, vocês vão observar que nós podemos fazer o luto através dos objetos ou das pessoas que conviviam com a pessoa que nós perdemos, tá? Que é o do que esse filme trata. Tá? Bom, o afeto frente à perda. Agora, eu não estou falando mais de morte. Eu estou falando de todas as perdas que nós temos na vida. Mudança de escola, mudança de casa, a morte do cachorrinho, a morte do peixinho. O peixinho que dura pouco no aquário porque não tem tanto oxigênio. A morte do peixinho, a morte da bisavó. O afastamento dos amiguinhos, o bullying, o assédio sexual, o assédio moral, o assédio físico, os assaltos, percebe? Muitas crianças hoje foram assaltadas no carro com a mãe, saindo da escola, ou em casa, e as pessoas ficam assustadas, ficam revivendo isso, depois param. E não permitem mais que falem disso, não querem mais falar disso. Só que a criança precisa continuar falando disso. Ela começa a contar na escola, aí a professora chama a mãe e fala, não deixa ele ficar falando disso que está assustando os outros meninos. Não, e aí essa criança se cala, ela se cala. E esse calar-se impede que ela faça a raiva, faça a negação, faça a culpa e faça a lembrança. O evento ruim tem que ficar numa lembrança nossa, que é a saudade. Não a saudade de que aquilo foi bom, mas a lembrança de que eu tive um evento ruim. Isso precisa ficar presente. Isso não pode desaparecer da nossa cabeça. Tá?
Quando há uma perda, morreu o cachorrinho, aí o pai ficou com dó do filho e deu outro no dia seguinte, com o mesmo nome às vezes, que põe no cachorrinho, não fez o luto do peixinho, do cachorrinho, da escola, da mudança de casa. Eu sempre peço aos pais de crianças, adolescentes, nós vamos mudar do apartamento para uma casa. Então, participar da mudança, tirar as coisinhas dele, falar tchau para aquela parede que ele gosta, falar tchau para a cozinha, falar tchau e para poder ir para a nova casa bem. Senão, às vezes, ele vai indiferente e nós pensamos que ele está bem. E daqui a pouco ele começa a ter alergia pelo quarto. Daqui a pouco ele começa a ter uma frieira que não fecha, um fungo que não sara. Daqui a pouco ele começa a ter bronquite, asma, ou daqui a pouco ele começa a ter uma irritabilidade que não passa, está irritado. A irritabilidade é o primeiro sinal de depressão, nas crianças e nos adultos. Tá? A irritabilidade. A raiva constante. Ele está tentando fazer o luto, mas como não deram chance para ele fazer o luto, ele para na raiva. Ele substitui o medo de perder pela raiva. E começa a usar essa raiva, só que ele não passa para as fases seguintes. E vai fazer uma depressão. Só que a gente não vai vê-lo triste, a gente vai vê-lo sempre irritado, descontente. Ganhou presente, brincou 5 minutos, parou. Percebe? Não quer mais brincar. E nós levamos ele para a praia, que ele queria tanto ir para a praia, chegou na praia, ele quer voltar para casa. Mas, filho, nem foi para o mar ainda, né? Não sei se vocês já escutaram histórias assim. Tá? E nada faz com que haja um prazer. Então, além das doenças físicas, alergias, problemas intestinais, enurese, começou a fazer xixi na cama, fazia tempo que não fazia, começou a sujar a cuequinha, encoprese, está sujando a cuequinha todo dia, está com 7 anos. Né? Além das doenças físicas, as doenças psíquicas. A doença psíquica mais terrível, que é uma doença complicada, que às vezes as pessoas não entendem, chama-se distimia. Distimia funciona assim. Aquela criança está com 5 anos, feliz, normal, e aí tem um cachorrinho, foi para a escola, voltou, o cachorrinho não está mais em casa. E, mãe, cadê o cachorrinho? A hora que você saiu de manhã, a hora que abriu o portão, ele fugiu. E aí aquela criança, se ele fugiu, e eu gosto dele, e ele gosta de mim, ele vai voltar. E aquela criança fica no portão, às vezes à tarde, olhando para a rua, esperando o cachorrinho voltar. Mas aí na casa tem uma empregada boa, que gosta desse menino de 5 anos, e ela não aguenta mais ver esse menino no portão, esperando o cachorrinho voltar, fez cartaz e tal. Aí ela chega para ele e fala, vem cá, Júnior, eu preciso te contar uma coisa. Naquele dia que você foi para a escola, o cachorrinho lá, o Rexzinho, estava dormindo embaixo do pneu do carro do seu pai. Quando ele deu marcha ré, matou o cachorrinho. Essa história tinha que ter sido contada. Talvez ele tivesse que ter visto o cachorrinho. Talvez, se tem um quintal em casa, vamos abrir um buraco, enterrar, pôr uma cruz, acender vela, rezar, pôr fotografia. Percebe? Ou tem que levar no veterinário, então vamos junto no veterinário, perguntar, tio, onde você vai enterrá-lo? Eu vou queimar ele, eu vou, sei lá o que vai fazer o cachorro. Mas participar disso. Alguém mentiu, iludido, que daqui a pouco ele esquece do cachorrinho. Mas ele fez um afeto com o cachorrinho. E afeto é para o resto da vida. Percebe? Afeto é para o resto da vida. E aí essa criança, então, escuta da empregada isso, e imaginem que ela se cala. Não vai perguntar para a mãe, não vai perguntar para o pai, se cala. Aí ele está com 11 anos. Está na escola. Faz uma redação na escola.
E a professora pega a redação dele, fala, gente, olha o que o Júnior escreveu, olha que coisa linda. E lê a redação dele para a classe, e o Júnior fica feliz, e quando ele percebe que ele está feliz, ele começa a agredir isso assim, qualquer um escreve isso, ou está elogiando só para me agradar. 14 anos, o Júnior vai para a casa do Pedro, que é o melhor amigo dele, sábado à tarde, e aí vem a avó do Pedro, que mora na Itália, visitar a família do Pedro, e o Júnior está lá, e a avó do Pedro fala, nossa, quem que é esse menino? Avó, é o Júnior, meu amigo. Nossa, como você é lindo, filho. Aí ele fica feliz, e daqui a pouco ele tenta desmanchar isso. Né? Ela está falando isso só porque eu sou amigo do Pedro, e tira o prazer que ele ganhou. Com 16 anos, ele conhece a Maria, uma menina linda que adora ele, e ele começa a gostar dela, gostar dela, gostar dela, gostar dela, gostar dela. O medo de perda fica insuportável, e daqui a pouco ele descobre que o dedo do meio do pé dela é maior que os outros. E aí ele acha que ele já não está gostando mais dela. E arranja um motivo para se separar. E se separa. E ele vai tentar buscar a namorada ou o casamento com alguém que ele menos tenha medo de perder. Percebe, gente? E vai se casar com ela. Com a pessoa que ele não tenha tanto afeto. Já escutaram histórias assim? Tá? Aí ele se formou em engenharia química, arrumou emprego bom em São Paulo e começa a ser promovido. É promovido uma vez, na segunda vez, começa a ganhar mais dinheiro e daqui a pouco ele chega em casa e fala para essa mulher que ele não ama assim, acho que eu não queria ser engenheiro químico. Percebe? Acho que eu vou pedir demissão. E pede. E arranja um outro emprego. E daqui a pouco ele é bom, é inteligente, vai sendo promovido, e daqui a pouco ele está enjoado de lá, ele não está se sentindo mais bem lá. Chama-se distimia. Distimia. Tá? Pai, quero ir para a praia, vamos para a praia agora no feriado, vamos para a praia, arruma tudo. Chega na praia, meia hora de praia, eu queria estar em Campinas. Vai para o aniversário de alguém, do melhor amigo dele, lá no barzinho, e está feliz, feliz, feliz. Quando ele percebe que ele está muito feliz, ele sai do aniversário e volta para casa. Já viram isso? Já viram isso? Já viram alguém agir assim? Chama-se distimia. Ganhou, com 9 anos, o PlayStation 4 dele, maravilhoso, joga, daqui a pouco está lá parado o PlayStation. Aí pediu uma bicicleta. Ganhou uma bicicleta, andou 3 dias, no 4º dia ela fica lá na garagem. E o pai fala, filho, você não vai andar de bicicleta? Vou. Mas ele não suporta imaginar que ele está tão bem e que possa perder aquilo. E aí, às vezes, ele começa a guardar coisas. Guardar as coisas, guardar brinquedo, guardar tampinha, começa a ser um acumulador. Já escutaram esse termo? Daqui a pouco ele tem 200 canetas, 300 figurinhas da mesma coisa, que são coisas que ele tem sob controle. Como está guardado, não vai perder. Mas se alguém mexer, ele fica desesperado. Já viram isso? Chama-se distimia. É uma depressão, é uma espécie de depressão, consequente ao não luto de um evento qualquer. O transtorno do estresse pós-traumático. Tá? Aquele menino foi assaltado com a mãe na rua, o bandido... No dia seguinte, fica todo mundo triste e tal, polícia. No 3º dia, as pessoas começam a tentar evitar falar disso perto dele.
Percebe? E quando ele vem falar, ai filho, esquece, nós estamos vivos, graças a Deus que o ladrão tinha fumado maconha, então ele não matou a gente, percebe? Então nós estamos vivos. E começa a evitar, a escola começa a evitar, avisa os amiguinhos, olha, o Pedrinho foi assaltado, não falem disso, tal, saiu no jornal, mas não fica comentando, e daqui a pouco esse cara não faz o luto. E aí, ele começa a ter um evento psicológico que é assim, parece que vai acontecer de novo. E aí a mãe fala para ele, Pedrinho, mamãe vai no supermercado, eu quero ir junto. Ah, não vai não, fica aqui e tal. E ela não entende por que ele está. Daqui a pouco ele está na cama e fala, mãe, vem aqui ficar comigo. Ele está com medo? Tá, com medo dela. Com medo de que aconteça alguma coisa com ela, não com ele. Então, ele a protege através do medo dele. Algumas mães, não sei aqui se já perceberam isso, que aquele medo do filho é um medo fake. É um medo fake. Mãe, estou com medo do quê? Do zumbi. Vem ficar comigo, percebe? E aí ele protege ela, porque alguma coisa aconteceu. Uma briga dela com o marido, onde o marido foi extremamente agressivo com ela, um assalto, uma batida de carro, onde ele estava junto, uma briga com o vizinho, tudo mais. Nós somos animais de linguagem. Tudo que acontece com a gente tem que ser batizado, tem que ganhar um nome, tem que ganhar sobrenome e um sentimento. E a gente precisa falar das coisas que acontecem com a gente. Mesmo que seja assim, mãe, perdi minha borrachinha da Disney na escola. Foi um psicopata que roubou, lá um amiguinho psicopata. Perdi a borrachinha da Disney na escola. Então nós vamos falar disso. Vamos falar da borrachinha, vamos falar que o ano que vem talvez a gente viaje e compre outra, mas aquela era tão bonitinha. Vamos falar, até que ele comece a sentir raiva da perda, culpa, talvez eu tenha deixado ela em algum lugar, e daí faça o luto. Tá? E as grandes depressões. Grandes depressões são estados onde a pessoa tem uma perda, coloca a raiva no lugar da perda e imediatamente coloca a tristeza no lugar do medo da perda. A tristeza. E daqui a pouco, às vezes, não quer comer, não quer tomar banho, não quer ir trabalhar, não quer arrumar a cozinha, não quer arrumar a cama. Às vezes, deita no sofá e fica lá deitado. A TV está ligada, mas ele nem sabe o que está passando, nem se importa com o que está passando. Um olhar parado, para de piscar, resseca o olho, começa a ter ramelinha, às vezes resseca a boca porque ele para de tomar água, fica com uma marquinha de saliva aqui do lado, não sei se vocês já viram, os médicos já viram, mas vocês não sei se já viram pessoas assim, fica aquela saliva ressecada aqui do lado, aquela secreçãozinha ressecada, mau hálito porque não come, fraqueza, né? Já não consegue levantar direito do sofá, não é frescura, nenhuma depressão é frescura, é doença, precisa levar ao médico, precisa tomar remédio, precisa levar um terapeuta. Como que a gente cura uma distimia? A distimia não tem cura, não tem cura, ela tem que ser desmanchada. De que maneira? Eu sento com as pessoas distímicas e vou trabalhando com elas a história delas. E, de repente, ou ela, ou às vezes a mãe, ou o marido, se lembra do evento lá da infância ou da adolescência, onde um corte foi feito e ela não se manifestou, não fez o luto. Lembrar disso começa a desmanchar a distimia e ela começa a ter uma vida prazerosa de novo e às vezes vai até tentar compensar o que ela não teve, separa dessa mulher que ele não gosta e vai fazer a vida dele. Então, por isso que às vezes muita gente tem raiva de terapeutas, né?
A mulher fala, você vai ao terapeuta, você vai separar de mim. Já escutaram isso? Então, e às vezes é verdade, porque o casamento é distímico. Entende? O transtorno do estresse pós-traumático não tem cura. Ele não tem cura. A gente tem que tratá-lo. Então, a gente trata o transtorno do estresse pós-traumático. Mulheres que foram estupradas, homens que foram estuprados, eu não sei se vocês sabem aqui, outro dia, não me lembro, um colega seu me abordou na rua pedindo que eu falasse sobre isso, mas o pessoal da saúde deve saber. O estupro de homens é do mesmo tamanho que o estupro de mulheres aqui no Brasil. Só que os homens não vão fazer BO, porque, por causa desse machismo que nós temos, complicado, mas banheiros públicos, banheiros de shoppings, rua, há pessoas que estupram homens, como estupram mulheres. As mulheres têm a delegacia da mulher e nem todas vão, não sei se vocês sabem disso, nem todas falam. Mas o estupro traz um estresse pós-traumático tão terrível, e quanto mais cedo ele acontece, pior é. Então, a pessoa que vai se tratar de um estupro, de uma violência física terrível, de um acidente onde ela possa ter sido vítima ou testemunha, de ver o outro atirar no outro, isso traz um transtorno. Tem que ficar sempre em tratamento, com antidepressivo e com uma terapia que não precisa ser contínua, ela pode ser cada mês, cada 2 meses, mas para o resto da vida. Tá? E as grandes depressões, elas também não têm cura, elas têm tratamentos. O câncer tem tratamento, mas quando uma criança que fez um câncer, após uma perda que ela não enlutou, ela faz um câncer e é curada, ela faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, se não for. Por isso que hoje nos hospitais de câncer, a gente tem psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, para poder ver se a gente consegue atingir o que foi que ocorreu com aquela criança. Eu vou contar uma história para vocês, verídica, triste, complicada, mas para vocês poderem entender um pouquinho sobre o luto. Recebemos no hospital de doenças cancerosas aqui em Campinas, um menino de 3 anos e meio, com uma leucemia linfocitária aguda. Junho. Aí eu comecei a fazer a história dele. Em janeiro, ele, o pai trabalha o dia todo, a semana toda, a mãe trabalha o dia todo, a semana toda, ele fica ou com a avó que é empregada, ou com a avó que é empregada. Em janeiro, pela primeira vez na vida, eles fizeram uma viagem juntos para Disney. Dormindo no mesmo quarto. Porque para ficar mais barato, dorme no mesmo quarto, criança lá. E esse pai e essa mãe, mão dadas, para andar nos parques, o pai punha esse menino no pescoço dele, coisa que não fazia, e andava e ria, brincava lá, 3 crianças, dormindo junto, beijo, abraço, tal. Aí terminaram os 15 dias de viagem, volta para Campinas, e o pai some, e a mãe some. E esse menino considerou isso uma perda. E ninguém trabalhou com ele que agora ia mudar. A mamãe não vai estar aqui de manhã, quando você acordar, nem o papai, vai estar a Maria, a empregada, ou a vovó, que vem à tarde para ficar com você. Quando nós começamos a falar disso, esse menino começou a chorar desesperadamente e falando assim, a gente não devia ter ido para Disney. Percebe? Não devia ter ido para Disney, porque foi a Disney que fez eu ficar triste. E aí eu chamei os pais, contei para eles o que tinha acontecido. A mãe era uma dentista que trabalhava o dia inteiro no consultório. Ela suspendeu o consultório à tarde,
começou a ficar mais perto dele. Esse pai, um consultor de RH, viajava muito, ele começou a ficar mais em casa, e isso ajudou muito o progresso do tratamento da leucemia. Só que esse menino precisava perguntar de vez em quando para o pai e para a mãe assim, mas por que vocês sumiram? Percebe, gente? Essa é uma perda que ninguém imagina que possa fazer mal para um sujeito de 3 anos de idade. Assim, quando numa relação afetiva existe uma perda de qualquer tipo, eu falei, da borrachinha à morte de alguém. Mortes de animais, parentes queridos, mudanças de casa, de escola, de cidade, de país, perdas aparentemente fúteis, a camisa que eu mais gosto, o botão sumiu um botão. E aí, mãe, você achou o botão? Percebe? Fútil. Mas só que essa camisa tem um valor afetivo para ele, foi a madrinha que deu, e agora ela vai ficar aleijada, sumiu um botão. Pequenos objetos, brinquedos, precisam ser elaboradas com a ajuda de outras pessoas ou educadores. Tá? Então, vamos falar de uma perda constante. Filho, agora você vai tomar banho. Não quero tomar banho. Se joga no chão, os normais, se jogam no chão. Não gosto mais de você. Quando eu crescer, eu vou te matar. Percebe? E aí, a mãe boa, o pai bom, precisam pegar na mão desse menino e falar, você vai tomar banho, porque a mamãe quer. Mas pode ir chorando, pode sentir raiva de mim, porque você não me destrói quando você sente raiva de mim. Você não precisa gostar de mim. É a mamãe que precisa gostar de você. Percebe? E pronto, leva ele para tomar banho. Então, a gente não pode, porque se a gente não levá-lo para tomar banho e bater nele, ou falar, eu vou para o meu quarto, isso é uma perda. E aí esse menino tem 2 opções para suprir essa perda. Ou ficar doente, ou ficar psicopata. Se ele ficar psicopata, ele não vai fazer mal para ele, não vai ficar doente, mas vai fazer mal para os outros. Porque o psicopata, como ele não sente raiva, nem medo, nem culpa, ele precisa vir até você com um revólver na mão e ficar olhando, não sei se alguém aqui já foi assaltado, e ele precisa que você se mostre frágil, que você fique com medo dele, com raiva dele. E talvez que você fale, eu não devia ter vindo aqui hoje, eu vim, ou não devia ter parado o carro no semáforo. O psicopata é um Drácula, é um vampiro. Para ele poder viver, ele precisa retirar do outro o que ele não consegue sentir. Então, nas escolas, meninos e meninas psicopatas fazem bullying e ficam olhando para a vítima que está chorando, está mal, e eles ficam bem com isso. Não sei se alguém já viu essa cena. Às vezes, nas festas de aniversário, pequenos psicopatas vão lá e estragam o bolo do aniversariante e ficam olhando para ver o desespero daquele menino. E alguns psicopatas gostam de ver lá as pegadinhas, as videocassetadas. Percebe? E não com humor, mas com uma sensação de estar podendo imaginar o que o outro está sentindo. A raiva, a dor, percebe? Eu conheço alguns psicopatas que vão a enterros de gente que eles não conhecem. Percebe? Eles vão a enterro para ver alguém chorar, para ver alguém sofrer, para poder sobreviver. Então, está aqui o afeto,
está aqui a morte, sobrou o amor, sem o medo da perda, apareceu a raiva e parou a raiva. Parou a raiva. Alguém não quer mais que eu sinta raiva. Alguém falou, para com isso, já acabou, o ladrão já foi embora, ou a vovó já morreu, e agora vida para frente, para com isso. E aí eu posso começar a imaginar que eu posso encontrar essa avó de alguma maneira. Minha mãe falou que ela virou uma estrelinha. E aí eu vou de noite olhar, e eu tenho certeza que eu vou vê-la. E eu tenho certeza que eu vou vê-la no meu quarto. Eu tenho certeza que ela está aqui. Mãe, eu senti o cheiro da vovó. Para com essa conversa, filho. Já viram isso? E aí pode começar a nascer uma intervenção narcísica, a psicose. E eu começo a conversar com a minha avó, escuto ela andar na minha casa, às vezes eu a vejo, e isso é confundido às vezes com espiritismo ou qualquer coisa assim, mas é uma psicose, é uma psicose. E aí ocorre um processo chamado dissociação afetiva. Eu começo a imaginar que eu não preciso mais da dor, da raiva, da culpa e de mim. E nasce, então, os pequenos psicóticos, que podem se transformar futuramente em esquizofrênicos. Tá? Aí eu não quero mais tomar banho, eu não quero cortar o cabelo, eu quero... Tem algumas crianças e adolescentes que começam a guardar comida no quarto. Leite, ninho, ou aveia, ou chocolate. Guardam porque eles imaginam que a comida que a mãe vai fazer está envenenada. Já escutaram isso? Eles não querem comer a comida da empregada nem da mãe. Eles começam a guardar comida no quarto e é uma coisa triste, muito triste. Aí aparece o desejo de morte, que é a maneira mais prática de eu ficar perto da minha avó. A ideação suicida. E aí, eu tiro o amor e coloco a raiva no lugar do amor. Em vez de colocar a raiva embaixo do amor, eu coloco no lugar do amor, mantenho o desejo de morte e, às vezes, eu me mato. No Brasil, hoje, o número de suicídios de crianças entre 9 e 25 anos é de 40 por dia. A maior parte deles em melancolia. Nossa, mas ele era tão bonzinho, doutor, né? Tão bonzinho, nunca deu trabalho, quietinho, não saía, né? Um menino lavava o copo quando tomava água e se jogou do prédio. Já escutaram histórias assim? Eu não sei quanto tempo eu tenho, Rosana. Não? Bom. Ah, bom. Eu vou deixar talvez um tempo para vocês conversarem comigo, porque é muito árido isso, às vezes sobra. Mas aqui tem uma frase de um menino de 9 anos, terceira série, que ele não está conseguindo fazer o luto. E ele se pergunta assim, como? O pai morreu. Como pode não aparecer mais se estava aí? Como que pode sumir? Parece porque ele não foi ao enterro, não foi ao velório, ninguém fala da morte do pai. Às vezes o papai está viajando, percebe? Crenças, crendices, religiões, filosofias e a morte. Às vezes a gente tenta resolver o problema da perda com crenças, crendices, religião, que é muito perigoso, muito sério. Então, o que se pensa sobre a morte? Nós tentamos ter um olhar da esperança, a ideia da vida eterna. Massillon, um filósofo da Idade Média, dizia assim, teme-se menos a morte quando se está tranquilo quanto às suas consequências. Eu vou para um outro lugar, eu vou para o nosso lar, eu vou para uma vida lá. Jesus disse que na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou morar em outro lugar. Tá? Então, a religião ameniza a dor da morte.
Mas sem o luto, não adianta, porque é a falta que dói, não é a esperança, é a falta que dói. O que se faz? O olhar do culto, né? Então, a ideia do sacrifício da promessa, então uma frase bíblica, né? Mateus 7, por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, receberei, achareis, batei e a porta se abrirá. Então, eu vou me filiar a um pensamento religioso para eu amenizar minha dor. Mas ameniza, cria uma esperança, mas não resolve a falta. Percebe? Não resolve a falta. O que se vive? A ideia da salvação. Eu sempre digo lá para os meus alunos que existe uma oração que está na Bíblia, que muita gente devia pensar 2 vezes antes de fazer essa oração. Chama-se o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso tem uma frase terrível, descrita em Mateus 6, que é, seja feita a tua vontade. E se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, eu imagino que tudo que acontece, acontece por vontade dEle. E aí morre alguém. Percebe? E aí eu fico com raiva, que é normal, fico com raiva dele. Olha o que o senhor está fazendo comigo, tanta gente ruim aí roubando a Petrobras e você mata meu marido. Percebe? O que nós podemos construir? Lembrar que nós temos que resgatar uma cultura que os judeus ainda cultivam, algumas outras religiões cultivam, mas nós perdemos. Antigamente, aqui no Brasil, quando os descendentes de italianos, portugueses viviam aqui, quando morria alguém, a esposa ficava com vestido preto 1 ano. E os homens, quando perdiam alguém, eles punham uma fitinha preta na lapela da camisa e ficavam 1 ano. Percebe? 1 ano sem tristes, e para dar tempo do luto aparecer. As crianças não brincavam, não podiam brincar, não podiam cantar. Quando você não pode brincar e cantar, você fica com raiva. E aí, ajudava a fazer o luto. Percebe? Nós, hoje, não fazemos mais isso. O ano passado morreu um menino aqui em Campinas, e 14 anos, e os coleguinhas dele, do colegial, a escola suspendeu a aula, e eles foram para o velório do menino. E ficaram do lado de fora do velório, conversando, e daqui a pouco alguém trouxe uma bebida. E eles começaram a beber, saíram de lá, foram para um barzinho. 3 semanas depois, uma das meninas do grupo tentou se matar, tentou um suicídio. E aí as pessoas lá me avisaram, eu fui conversar com ela. Ela tinha se dado conta, depois da bebedeira, depois, veja, não tem empatia, eles não sabem lidar, eles têm medo de lidar com afeto. Ela tinha se dado conta que tinha perdido o amigo, e ela estava sentindo mal de não entender por que ela fez aquilo. E aí ela tentou se matar, até como uma maneira de se punir. O que nós podemos fazer? Resgatar a cultura. Autorizar a dor. Mas, doutor, ele está chorando porque perdeu a borrachinha da Disney. Então, mas era uma borrachinha que ele gostava. É um objeto de amor. A gente chama de catexis isso. É uma coisa a qual a gente se liga com uma força psíquica muito grande. Tem que chorar pela borrachinha, mas está perdendo tempo. Não, não está perdendo tempo. Né? Quem chora, quem sente raiva, não perde tempo. Se liga à vida. Se liga à vida. Nossa, olha essa mulher lá em cima do caixão do filho, vamos dar lá um ansiolítico para ela, vamos dar Rivotril para ela, vamos dar um antipsicótico para ela, porque olha o escândalo que ela está fazendo, mas ela precisa fazer escândalo. Percebe? Ela perdeu um filho. E ela não está entendendo o que ela está sentindo. Ela precisa sentir o que ela puder sentir. Então, autorizar as pessoas a cultuar o sentimento de perda.
Nós vivemos 6 fases, 5 delas até a adolescência. A fase oral, que vai do nascimento até 1 ano e meio. A fase anal, que vai de 1 ano e meio a 4 anos e meio. A fase fálica, que vai de 4 anos e meio a 6 anos. Cada uma dessas fases tem um desenvolvimento neurológico diferente, hormonal na adolescência. A latência, onde nós começamos a ter a nossa sexualidade, que vai dos 4 anos e meio aos 6 anos, e a adolescência, a latência que vai dos 6 aos 11 anos, e a adolescência que vai dos 11 anos até o início do Alzheimer. Então, porque nós não temos mais fase adulta, né? Quando uma criança tem uma perda na fase oral, perdeu a mãe estava lá e sumiu. Tinha uma casa, sumiu a casa, veio outra casa. Quando uma criança tem uma perda entre o nascimento e 1 ano e meio, principalmente a partir do 3º mês, ela vai ter prejuízos na fala, vai demorar para falar, talvez vai ter uma disfluência verbal primária, que é a gagueira. Tá? No ouvir, a gente chama ela não ouve, a professorinha lá do maternal, lá do berçário, conversa com ela, ela fica olhando, aí nós levamos ela no otorrino, ela ouve, mas ela não ouve. Ela não ouve. Tá? O ver, fica com o olho parado, às vezes, quando chega perto das pessoas, não olha nos olhos, olha do lado, não sei se vocês já viram isso, não olha diretamente para as pessoas. E no sentir, caiu do berço dela um copo no braço dela, que ficou com hematoma, e ela não chorou, ela não sentiu dor. De 1 ano e meio a 4 anos e meio, quando existe uma perda, uma morte, uma mudança, um abuso, que essa é a fase preferida dos pedófilos, um abuso sexual, se não for feito o luto, a criança vai ter prejuízo no fazer as funções executivas neurológicas, vai ficar apática, não vai fazer as coisas, e no produzir, não desenha, não cria, não gosta de massinha. Dos 4 anos e meio aos 6 anos, quando existe uma perda, o que vai ser prejudicado é o medo da perda. Ela para de sentir o medo da perda e pode se tornar uma criança psicopata. Na latência dos 6 aos 11 anos, quando existe uma perda, o que vai ser prejudicado é a função sexual. No futuro, impotência sexual, ejaculação precoce no homem, vaginismo, dificuldade de orgasmo na mulher, atrofia do clitóris, tá bom? E na adolescência, quando existe uma perda sem luto, a perda da crença na vida. Tá? É aquele sujeito que reclama de tudo, melancólico, não acredita em nada, vai contra tudo. Tá? Bom, Ana Carolina, 5 anos, é a coletânea de Cristina Matoso. É uma frase dela. Deus está muito errado. Ele faz a gente, coloca a gente aqui, deixa a gente gostar de tudo e depois mata todo mundo. Que é, de novo, uma outra criança que teve uma perda, não fez o luto e está com raiva de Deus, porque como é que pode permitir que a gente goste e depois tirar? Né? Que nego maldoso, maluco que é esse Deus aí. O que a gente tem que ter certeza para a gente saber se a gente fez o luto? A certeza de que eu fiz ofertas para essa pessoa que eu perdi, mesmo que oferta simples, eu cuidei, eu ofereci, eu fui bom. A certeza de ter agredido, agradado e desculpado. Briguei e depois eu fiz uma reparação, pedi desculpa. A certeza de se permitir a dor doce da saudade. Ter uma lembrança de quem foi,
mas senti que valeu, que enquanto esteve comigo, valeu. Tá? E o mais importante, manter o luto. Manter o luto é fazer o culto à falta. Eu, até pouco tempo, eu era contra a cremação, porque as pessoas cremavam seus mortos, punham numa urna e levavam para casa, jogavam no mar, e ficavam sem lugar para fazer o culto da perda, o culto do luto, o culto da morte. Agora me disseram que você pode queimar, pôr numa urna e pôr num lugar no cemitério lá. É importante ir ao cemitério, levar flor, comida, fotografia, conversar com o morto, conversar, falar, chorar, limpar o lugar onde ele está. É muito importante esse culto, muito importante. Eu tenho pedido aos pais que levem seus filhos lá no túmulo da vozinha que elas gostavam, para chorar, para falar. Põe fotografia lá, se puder, dependendo do cemitério. Lembrar da música que a pessoa gostava, a oração que ela fazia, a foto, a lembrança, os objetos. Manter isso presente. Tá? É o culto. Fazer o culto. Tem um lugarzinho lá que tem um altarzinho para a vozinha que morreu, ou para o pai que morreu, ou para o filho que morreu. Tá? O luto tem que ser sempre tocado, sempre feito. Tá? Não sei se algum de vocês já morou nos Estados Unidos, mas existem 2 estados, a Califórnia e a Flórida, que não fazem isso. Mas o resto dos estados, quando morre alguém, o corpo fica lá no necrotério, vai ser embalsamado, não se sabe que dia vai ser enterrado, porque precisa dar um tempo inicial do luto inicial para a família. Então, vai todo mundo na casa da pessoa, come-se, bebe-se uísque, cerveja, comida, conta. Quando se sente que a família está pronta, marca-se um evento, às vezes na igreja ou no próprio cemitério, com o corpo, a fotografia da pessoa, ou o corpo lá, se estiver bem embalsamado, e aí as pessoas que conviveram com ele vão falar sobre ele, sobre ela, vão contar como viveram, como fizeram, o que faziam, a importância dele na vida e tudo mais. Tá? E ter a certeza que a dor da falta é eterna, é para sempre, ela não passa. Ela melhora, mas não passa. Tá? Se negar, vai ter doença. Hoje, na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a gente tem aí uma poesia de um psiquiatra que eu gostaria que vocês pudessem ler. Tá? Hoje, na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a gente tem encontrado a maior parte das doenças psiquiátricas, principalmente as depressões, como consequência da ausência do luto. Não é genética. Não é genética. Existe uma genética, mas nem todo mundo fica depressivo porque a avó foi depressiva. Mas desencadeia-se a doença por causa da dificuldade ou do impedimento do luto. Tá? Posso passar? Posso ir para o próximo? A primeira parte é o nascimento, a segunda parte é a velhice, né? Essa mulher que está lá na cama, do mesmo jeito que ela estava quando ela nasceu, todo mundo foi lá vê-la, e agora todo mundo está indo lá vê-la, espero que vão vê-la. Hoje a gente costuma abandonar os nossos velhos. E
Eu vou encerrar dizendo a vocês um resumo de tudo isso que eu falei. Essa aí é a Mafalda, que está no quarto da mãe, dizendo assim: tchau, mãe, eu vou brincar na casa do Felipe. E a mãe, indiferente, fala: tchau, filha, tudo bem, tchau. Aí a Mafalda desce a escada, sobe a escada e grita para a mãe: e o não volte tarde, sua negligente. Ela cobra da mãe que a mãe sinta medo de perdê-la. Então, escutem bem. Para nós, os humanos, mais que o amor, que é fácil, amar é fácil. Pai, posso ir na festa lá do rodeio? Eu volto segunda-feira? Pode, filha, leva um casaco que a moça do tempo disse que vai chover. Olha que legal, isso é amor, isso é amor. Mas é indiferença também, porque não tem a segunda parte da equação, que é o medo. Então, se uma filha minha falasse para mim: pai, eu vou hoje lá, não vai nada, você tem casa para morar? Que vai, percebe? Por que eu estou com raiva já dela? Porque eu estou com medo, No rodeio tem prostituta, tem traficante, tem estuprador, tem cavalo, vai que ela se apaixone por um lá, né? Não. Percebe? Estou com medo, minha cabeça já encheu de besteira, percebe? Então, o século passado, nós tivemos um sujeito muito importante, o qual que eu tive a honra de conhecer, um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Essa pergunta que está aí em azul foi feita para ele. Qual é o desejo fundamental do ser humano? O que arruma a nossa vida? O que faz nossa vida ser melhor e ser mais íntegra? E a resposta é quando a gente se sente desejado pelo outro. Quando a gente sente que alguém tem medo de me perder. Percebe? Então, os nãos que vocês podem dizer para os seus filhos, ajudar, suportar o grito, a dor da perda, a raiva, suportar as coisas normais dele, é uma maneira dele sentir que eu tenho medo de perdê-lo. Por isso que eu cuido, por isso que eu converso, por isso que eu fico perto, por isso que eu vou na cama dele à noite quando ele me diz que está com medo do zumbi. Percebe?